Fala pessoal, meu nome é Milton Lopes, está começando o programa Caso Chocante. O caso de hoje que eu vou contar agora é o caso de Lindsay Hawking. Então, esse é um caso que eu decidi contar agora no meu canal Caso Chocante. É um caso que foi muito difícil de estudar, decorar um nome. E nesse caso, vou contar um pouco sobre a trajetória. Porém, não vou falar muito sobre a vida pessoal de Lindsay Hawking, como os originais, porque como eu não consegui decorar, eu vou falar como aconteceu essa tragédia, como que levou a Lindsay à, à morte, é claro, depois desse ocorrido. Então, vamos para o caso de hoje. E antes de falar desse caso, quero que vocês dêem um joinha no meu vídeo, clique no sininho e vamos fazer esse canal Caso Chocante a chegar a 100 mil inscritos. Que apesar de tudo isso, quase não tenho tempo para gravar os vídeos. Nesse caso, eu resolvi abrir a mão do meu serviço de Uber para poder editar os meus vídeos. Então, vamos lá falar desse caso. Lindsay Ann Hawking, ela nasceu na cidade de Coventry no dia 30 de dezembro de 1984. Pois é, ela era filha de Bill Hawkins e Julia Hawkins. Eles moravam em Coventry. A sua família veio de Brandon e Heskethville, que aliás, nome difícil de pronunciar, gravar, uma vila fora da sua cidade natal. Ela foi educada na King Henry VIII School em Coventry e estudou biologia na Universidade de Leeds, onde obteve diploma na primeira classe, graduando em 2006. E seu ex-diretor George Fisher declarou Lindsay ingressou na King Henry VIII School em 1998, no início do nono ano. Ela é lembrada por todos que a conheceram como uma jovem brilhante, encantadora, atenciosa e altamente inteligente. Em outubro do mesmo ano, ela chegou ao Japão, é claro, após ser contratada numa escola de idiomas novas para dar aula de inglês. E ela deveria retornar para a Universidade de Leeds em 2007 para continuar seus estudos e depois de passar um ano no exterior. Hanks dividia sua acomodação com duas outras professoras estrangeiras e no dia em que desapareceu, sua família ficou aflita por causa do falta de contato que ela havia usado o e-mail e no Skype e telefonema para manter contato com a família. Sim, e a Lindsay, ela conversava com a sua família através do e-mail, telefone e até mesmo no Skype, é claro. E apesar de tudo, sempre teve contato com a família. Ela tinha até o sonho de querer conhecer o Japão, é claro, conhecer o Japão, terra da cultura japonesa, que apesar disso é o sonho de todos nós, claro, do mundo geek, otaku, é claro, que também sempre sonhávamos conhecer a terra japonesa, a terra do sol nascente, que lá sempre tem coisas maravilhosas. Porém, no dia 20 de março de 2007, Hawkins pegava um trem a caminho de casa e lá deu de cara com um jovem chamado Tatsuya Hishihashi, que estava sentado à sua frente. Quando desceu, ele abordou a jovem que estava montando uma sua bicicleta, é claro, dizendo que ela era sua professora de inglês, dizendo que ele era o seu aluno. Porém, ela negou Hishihashi, disse que Hawking era uma professora de inglês, mas ela falou que não lembrava dele, é claro, e o jovem confirmou em seguida. O homem insistiu que desse aulas particulares e correu
atrás dela enquanto pedalava e foi ao seu apartamento pedindo água. Por precaução, ela, por sorte, ela estava acompanhada por seus colegas, é claro, por duas colegas no apartamento, e Histihashi pegou uma caneta e papel e desenhou uma foto de Lindsay ali mesmo e assinou o nome, o número do telefone, o endereço de e-mail. Após conversarem por e-mail, Hawk finalmente concordou e decidiu se encontrar com Hishi em sua cafeteria para dar uma aula particular, o que foi permitido pela escola nova. Porém, os dois se encontraram em uma cafeteria na manhã de domingo de 25 de março. Uma câmera de segurança filmou a jovem e seu assassino no balcão do café onde estavam pedindo bebidas. Lindsay estava vestindo um casaco branco até a altura do joelho. Já o Hisashi trajava uma roupa casuais escura e um chapéu de lã preto ou cinza, enquanto Gesticula perguntasse que Hawk gostaria de beber. Bom, após eles tomarem um café assim todo, a mídia local informou que os funcionários do café relataram que os dois chegaram alguns minutos antes das 9 horas do dia 25 de março, no horário de Tóquio, e concluíram uma aula de inglês e saíram às 9h45. O assassino alegou que não tinha dinheiro suficiente para o valor da aula de 3.500 ienes e convidou Hawking à sua residência, aliás, à sua casa, é claro, e aí onde realizaria o pagamento. Após isso, os dois pegaram um táxi e seguiram até o apartamento de Hishi e localizaram em Funken. No segundo Chrome Ishinawa, a professora iria cumprir o turno de 10h50 na escola de inglês em que trabalhava. Então, pediu ao motorista que esperasse o sinal que mostra sua mão intenção de permanecer no local ao tempo. Ao notar a demora, o taxista deixa o lugar pouco menos de 10 minutos e os dois subiram até o quarto andar onde o apartamento está localizado. Ao adentrar na sala, Hishi bateu no rosto da vítima e usou uma faixa de contenção para amarrar os seus pulsos e acabou cometendo uma coisa que eu não vou comentar. Embora o criminoso tenha afirmado, os dois lutaram por apenas alguns minutos. Os documentos do tribunal mostram que Lindsay tinha hematomas pesados ao redor do olho direito e que são consistentes com um punho, indicado que havia submetido a um ataque prolongado. Ela também teve contusões em outras partes do corpo devido às colisões móveis. Apesar de Lindsay, com 1,70 metros de altura, ter aprendido artes marciais, Hitchhat era o mais alto, pouco menos de 1,80 e a faixa preta, praticando artes marciais habitualmente, pedalando 25 km por dia, o que favoreceu o ataque. O tribunal julgou o Hawks que ela estava viva até 2 ou 3 da manhã e 26 de março, quando Richard acabou sufocando até MORTE usando as mãos. E, e, o, e durou pelo menos 3 minutos, fazendo que sua traqueia fosse esmagada, com a intenção de se livrar do corpo. Tatsuya deixou sua casa e foi até a loja para comprar uma areia e terra composta, onde enterrou o corpo da jovem em uma banheira e despejou o produto químico que os japoneses utilizam para decompor lixo, arrastando a banheira até a varanda de seu apartamento. E depois disso, 2 dias se passaram, é claro.
os alunos de Lindsay, os amigos de Lindsay, começaram a suspeitar a ausência da escola nova. E aí resolveram chamar a polícia, que estava programada para dar aula no dia 25 e 26 de março, respectivamente. Primeiramente, os oficiais visitaram o condomínio de Hawk e lá encontraram o esposo, que continua o número do telefone do suspeito, que é o Tatsuya havia desenhado antes do desaparecimento. A essa altura, Richard não tinha nenhum histórico de condenação, mas havia uma alegação de roubo e lesão contra ele, que apesar de tudo, ele foi acusado por agredir um homem, é claro, e foi acusado por roubo. E às 5h40, os dois policiais foram enviados até o apartamento do suspeito, mas não chegaram lá até 7 horas. Embora não pudesse bater na residência sem justa causa, já suspeitavam que Lindsay poderia ter sido vítima de um crime. Os policiais pediram reforço às 7h45. 9 agentes estavam reunidos no que parecia ser uma situação de refém. Os vizinhos foram questionar se tinham visto uma mulher estrangeira. Eles não tinham, na verdade. Os agentes passaram pelo apartamento ao lado até a varanda com vista para a casa e de Hitchhash, e estava escuro, mas eles estavam bem ao lado de sua sacada. Logo perceberam uma banheira no local e às 9h45 da noite, alguns policiais estavam de plantão na porta do apartamento de Tatsuya. Saiu carregando uma mochila. Imediatamente, a polícia disse: "Você é Hitchhat? Queremos falar com você sobre uma mulher estrangeira. Queremos entrar." Porém, sem nem mesmo calçar o sapato, o suspeito se virou para eles e saiu correndo na escada e abaixo, e os policiais tentou agarrar pela mochila que estava levando, mas não conseguiu contê-lo. Os agentes não possuíram rádio para se comunicar entre si, e isso impediu de alertar os colegas no andar de baixo. Richard saltou dos últimos metros da escada, fazendo um parkour, é claro, como se fosse um Homem-Aranha. Ele ficou saltando dos prédios, como se fosse um dublê, é claro, que logo ia da escada até o chão e fugiu no meio denso do bloco do prédio residenciais. A polícia permaneceu em seu recalço até que se encontraram novamente. Tatsuya estava usando o sapato em que ele deve ter usado do lado de fora do apartamento próximo, passando pelos policiais pela segunda vez, se desaparecendo em seguida. Logo após a fuga, o corpo nu coberto de hematoma de Lindsay Hawk foi localizado dentro de uma banheira que estava na varanda do apartamento. Seu cabelo foi raspado e colocado em um saco plástico encontrado na cozinha, e foram realizados testes de DNA. A amostra biológica coletada do corpo da vítima coincidiu com a Hitchhash. Aí a polícia obteve um mandado de prisão para Hitchhash por suspeito por abandonar o corpo de Hawk. Eles o colocaram na lista nacional de procurados. Em 29 de março, os detetives removeram um carrinho de compras de seu prédio, no qual acredito que tenha sido transportado o saco de solo de horticultura que ele usou para enterrar a vítima. Naquele mesmo dia, 20 policiais invadiram o hotel de Chantal, um hotel Amor, perto da estação de Nishi em Funabashi, leste de Tóquio, mas não encontraram. A polícia divulgou novo pôster do procurado de Tatsuya, que incluía a imagem aprimorada do suspeito, que estava disfarçado de mulher. Claro, ele se disfarçava de mulher. E no início de 2008, a polícia investigou o avistamento de Tatsuyas entre sessões de Kabukicho,
populares entre os homossexuais, onde ele havia sido identificado por seus parceiros sexuais masculinos. No entanto, a última parte do ano de investigação parou em 2008. E apesar de tudo, Tatsuya ele ficou 2 anos foragido, é claro, pela polícia, que tanto é que o cara chegou até cortar a parte do seu rosto, assim, cortou o seu lábio, o seu nariz, dobrou as pálpebras, para que ele fez plástica em si mesmo para poder escapar da polícia. O pai de Nixon chamou isso de estratagema para reduzir a operação, que algumas fontes internas disseram que está chegando ao fim, que nem a polícia japonesa não disse, nem a família, que o Hawking nem o mistério do comandante britânico. Tanto é que o Hawking, que apesar disso o Hit Hatch, ele ficou foragido durante 2 anos, é claro, e o pai da professora, da pai da Lindsay, criticou a polícia por serem muito fracotes, é claro, por ter deixado um criminoso escapar. Tanto é que o Hit Hatch eles tinham oportunidade de prender o Hit Hatch, só que o cara ele agiu rápido, é claro, passou pelos policiais e o cara pulou nos prédios fazendo parkour, é claro. O cara foi um ninja, é claro. E apesar de tudo, ele ficou escondido no Japão e cortou o rosto dele para não ser reconhecido, fazendo plástica em si mesmo. Tanto é que ele cortou o lábio com a tesoura, assim, que foi cortou um lábio com a tesoura e o cara deformou o próprio rosto, é claro. Tanto é que o Hit Hatch ele ficou foragido, é claro, durante 2 anos. E o pai de Lindsay, depois de ter criticado a polícia, ele resolveu procurar uma máfia japonesa, é claro, conhecida como Yakuza. E aí, para poder capturar o Hit Hatch. Pois é, ele foi procurar da máfia japonesa para ir atrás do assassino da sua filha. Aí, o Hit Hatch é, ele ficou foragido, mas como que foi a origem dele? Bom, e segundo informação, o Hit Hatch ele tinha 28 anos de idade naquela época. Ele era filho de médico com uma dentista, na verdade. Porém, é, que segundo informações, ele, apesar de ser formado de horticultura, ele não trabalhava na área e vivia numa mesada fornecida pelos pais, extremamente fissurado em atividades físicas. Tatsuya fazia academias e cedia compulsões para assédio e roubo, como eu falei antes. Depois do assassinato de Lindsay, ele conseguiu fugir da polícia e passou 2 anos e meio escondido, sofrendo procedimento estético para alterar sua aparência. Em 2009, no entanto, que até no ano de 2009, Tatsuya foi capturado enquanto tentava embarcar em uma balsa para Okinawa, que é uma ilha muito conhecida, é claro, como a terra natal do seu Miyagi, mas também onde vive o ex-ator japonês Seiki Kurosaki, o intérprete do Jaspion. Pois é, durante o julgamento, Tatsuya ele acabou admitindo por ter sufocado a professora de inglês para impedir que ela gritasse por ajuda durante aquilo. E ele alegou que não tinha intenção de matá-la, o que tentou reanimá-la, segundo ele. No entanto, as alegações não evitaram que ele fosse condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Distrital de Chiba. No Japão, a pena de morte é apenas aplicada quando um assassino comete duas ou mais vítimas. Portanto, Tatsuya se tornou elegível para uma pena perpétua e o Estado trabalha para uma
sua reabilitação, mesmo que ele permaneça preso até o fim da sua vida. Na prisão, Tatsuya escreveu um livro escrito Até que eu fui preso. Sabe como sobreviveu durante o período que passou foragido. Ele chegou gravaram até o e também foi lançado um filme chamado Ayan Higashi, que aliás eu sou Higashi, que é o filme que conta a história do assassino da Lindsay Hawk depois de ter foragido, é claro, e o filme que depois de ele chegou até lucrar o dinheiro do livro e filme para a família de Lindsay, mas eles se recusaram que não queriam mais o dinheiro, porque depois de tudo que ele fez com a Lindsay, é claro, não queria o dinheiro de Tatsuya. E a história de Lindsay serve como um trágico lembrete para as precauções que deve ser tomada ao se aventurar na terra estrangeira. Pois é, pessoal, com certeza esse foi um caso que eu comentei sobre o caso de Lindsay Hawk e tem um filme completo do Hitchcock chamado I Am Hitchcock, que apesar de tudo a legenda tá em inglês, mas para quem entende, é claro, o filme mostra o ponto de vista mostra como que o personagem, o assassino ficou escondido, é claro, durante esses 2 anos, é claro. Tanto é que esse cara, ele é um doente, é claro, claro, ele é um doente, que apesar de tudo isso, ele acabou tirando a vida da jovem. Tanto é que esse era o sonho dela, é claro, de visitar o Japão, é claro. E aí acontece uma tragédia, que infelizmente com ela e com os familiares de Lindsay. Bom, pessoal, esse foi o programa Caso Chocante. O que você achou desse caso? Comente, compartilha e assine o canal. Até o próximo programa. Casos chocantes. Até!